Capítulo 11. As filhas de Sara não temem perturbação alguma, como fazia Sara, da qual vós vos tornastes filhas, não temendo perturbação alguma. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Em toda a história da vida de Sara, só encontramos uma situação em que ela teve medo. Certamente não faltaram oportunidades em que ela poderia ter tido medo. Ela enfrentou fome, guerra, esterilidade, ridicularização e muitas mudanças. No entanto, o medo que sentiu não foi resultado de nenhuma dessas circunstâncias. Ela teve receio no dia em que Deus apareceu a Abraão, seu marido, e oferecera a seus convidados sua oriental hospitalidade, que incluía o preparo de um novilho, pão assado, coalhada e leite. Mandou preparar, serviu a refeição onde estava a sombra de uma árvore, e os visitantes então perguntaram a Abraão: Sara, tua mulher, onde estás? Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Abraão lhes respondeu que ela estava ao lado dentro da tenda. Ela havia preparado o pão para os visitantes e provavelmente deveria estar dando uma ordem na cozinha. A Bíblia nos fala que ela estava à porta da tenda e ouviu nitidamente quando o Senhor disse a Abraão: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Gênesis 18, capítulo 10. Quando Sara ouviu essas palavras, não conseguiu se controlar. Pareciam tão ridículas que ela teve que rir. O Senhor então perguntou a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Então ele repetiu a promessa que dentro de 1 ano voltaria ali e que Sara teria um filho. O próximo versículo, Gênesis 18:15, nos diz que Sara teve medo, mas porque ela teve medo, ela temeu porque havia rido e duvidado da promessa de Deus. Já vi várias mulheres rindo das palavras de Deus. Elas acham ridículo dizermos que a salvação é gratuita. Julgam-nos loucas por acreditar que Deus pode responder às orações. Muitas vezes criticam a forma como que oramos. Muitas vezes criticam também a forma como educamos nossos filhos. Duvidam que Deus possa interferir no casamento e na família. Como é perigoso duvidarmos da palavra de Deus. Vejamos, por exemplo, o princípio de autoridade. Gosto de pensar na autoridade do meu marido sobre minha vida, como se fosse um guarda-chuva dado por Deus para minha proteção e segurança. Não é da vontade de Deus que eu apanhe as tempestades da vida, e então Ele colocou meu marido para se molhar em meu lugar. Enquanto eu acreditar na palavra de Deus e obedecer à sua vontade, ficando sob o guarda-chuva, não preciso ter medo. Se eu me recusar a acreditar em Deus, torno-me vulnerável e deixo de poder contar com essa proteção. Naturalmente haverá sempre aquelas mulheres que reclamarão: mas meu guarda-chuva está cheio de buracos. Minha resposta para essas mulheres é melhor ter um guarda-chuva cheio de buracos num dia chuvoso do que simplesmente não ter nenhum. Há 12 anos passei por 1 ano de profunda depressão. Até hoje não sei qual foi a causa. Eu não tinha motivos de queixa em minha vida. Tinha marido que me amava e 2 filhas. Comecei a ter medos irracionais. Temia que minhas filhas ficassem doentes, que meu marido tivesse algum acidente de carro, e quando estava sozinha antes de ir para a cama,
eu verificava umas 10 vezes para ver se as portas estavam realmente fechadas. Depois de um tempo assim, eu comecei a ficar com medo de ficar louca. Ficava apavorada de pensar que talvez não conseguisse cuidar de minhas filhas. Cheguei a pensar que seria preciso voltar para os Estados Unidos, pondo assim um ponto final no ministério do meu marido aqui no Brasil. Mas o pior medo que tive foi de, por minhas ações e atitudes, chegar a trazer vergonha ao nome do Senhor. Meus amigos não sabiam mais o que fazer. Meus pais, de alguma forma, começaram a se sentir culpados por minha insegurança. Eu me senti como se estivesse dentro de um enorme e escuro buraco. Era como se, aos poucos, eu fosse ficando cada vez mais longe de tudo e todos a quem me amava. Eu estava tão concentrada em minha própria pessoa que não conseguia amar meu marido nem minhas filhas. Foi a pior fase de toda essa depressão, quando estava quase desistindo da vida, que o Senhor falou comigo. Foi como se eu pudesse ouvi-lo me perguntar: qual é a pior coisa que você acha que poderia acontecer? Eu já tinha pensado sobre isso. Eu poderia ficar louca, perder meu marido, perder minhas filhas, trazer vergonha para minha família e para o Senhor. E foi como se o Senhor estivesse dialogando comigo e dizendo: se todas essas coisas realmente acontecerem com você, por acaso, eu vou abandoná-la? Eu já sabia a resposta para essa pergunta. Ele prometeu que nunca me abandonaria e que nada poderia me separar do amor daquele que ele sentia por mim. Percebi então que nada do que eu pudesse fazer faria com que Deus deixasse de me amar, e não precisava merecer seu amor. Eu não precisava merecer seu amor. Ele simplesmente nunca pararia de me amar e sempre estaria comigo. Naquela época eu já era cristã há 25 anos, mas foi somente nessa ocasião que consegui realmente compreender o verdadeiro significado da palavra graça. Uma das coisas que me ajudou a entender esse precioso atributo de Deus foi a graça que vi manifesta em outra pessoa, meu marido. Eu não tinha amor para lhe dar, mas ele tinha amor suficiente para nós dois. Ele levou meu peso e os seus próprios ombros. Comunicou-me que estava disposto a abrir mão do Brasil e do ministério que tanto amava, caso fosse necessário. Ele estava comprometido comigo e queria que eu estivesse bem. Ele me amou quando nada havia em mim para ser amado, quando eu nada poderia fazer para merecer este amor. Ele foi meu guarda-chuva, minha proteção e meu amor com o amor incondicional de Cristo. O amor que meu marido me dedicou foi a ponte que me levou ao incondicional e perfeito amor de Cristo. E então, o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. E completando o Salmo 27, também foi muito importante nesse período de minha vida. O salmista pergunta: quando o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem preciso temer? A ninguém, porque Ele é a fortaleza da minha vida. Perguntas para reflexão. Qual é o seu maior medo? Segunda, você sabe lidar com ele? Leia Filipenses 4, dos versículos 6 e 7. Terceira questão. Paulo e Davi fazem várias perguntas para você. Quais são suas respostas? Romanos 8, do capítulo 31 a 39,
e o Salmo 27, versículo 1. Questão 4. Por que então não precisamos ter medo?